Olá, amigos e amigas do Portal Jurídico Viver Direito. Hoje o tema é Direito Alimentar e Nutricional. E para falar sobre esse assunto tão importante para a gente no dia a dia e para a nossa sociedade, eu convidei o presidente da comissão da OAB-DF sobre esse tema, que é o Dr. Frederico Augusto, que hoje me dá a alegria da companhia. Tudo bem, doutor Frederico? Tudo bem, obrigado, um bom dia, obrigado pelo convite, agradeço o convite de poder participar. Tenho acompanhado o canal, a produção de conteúdo de qualidade que você tem oferecido tanto para o meio jurídico quanto para os colegas advogados. E eu desejo saúde e sucesso e poder acrescentar nesse canal conforme as suas colocações. Muito obrigado. Vamos começar introduzindo ao público que nos acompanha o que é o direito alimentar e nutricional. Certo, o direito alimentar e nutricional é um direito novo, né? Um direito inovador. Ele vem surgindo com base no direito à alimentação humana adequada, que foi inserido dentro do artigo 6º da nossa Constituição a partir de 2010. Né? Teve uma emenda constitucional 66 que inseriu, mas já existia um direito infralegal anterior e agora foi consolidado, foi confirmado na Constituição a partir de 2010. E esse direito ele abrange a cadeia de produção de alimentos, a parte agroalimentar, que envolve as questões de agronegócio, que seriam as cadeias que envolvem insumos, a parte agropecuária, que é a produção em si, o processamento desses alimentos, a distribuição desses alimentos, delivery, supermercados, atacados, grandes redes, até o consumidor à ponta, que é a parte nutricional principal, que ele é o regente de toda essa cadeia, ele é o comandante de toda essa cadeia. Então esse é o direito alimentar nutricional. É um tema de extrema relevância para a sociedade, para o cidadão, afinal vivemos da alimentação que consumimos. Quais são os principais problemas, os principais debates que a gente pode levantar em torno desse assunto? Nós somos advogados, né? Tem uma frase, um livro do Chiniachik que eu gosto muito, que ele fala, problemas, oba. Essa é uma cadeia de problemas agroalimentares. Então, hoje o direito alimentar e nutricional, ele envolve toda essa cadeia que tem um impacto direto nas questões ambientais, na questão de produção de carbono, nas questões de saúde. Então, a cadeia do direito alimentar e nutricional, que seria o sistema agroalimentar e o consumidor à ponta, ele forma, em cada uma dessas etapas, um conjunto de problemas, de dificuldades, onde o advogado pode atuar. Então, considerando a cadeia hoje em dia, por exemplo, de insumo de produção de alimentos, recentemente agora nós estamos tendo uma guerra entre Ucrânia e Rússia. 25% do nosso fertilizante de toda a produção nacional vem de lá. Então, nós temos essa já dificuldade inicial como substituir. Tem questões de produção, de bioinsumos, né, para poder substituir isso. Seguindo na parte de produção, nós temos toda a produção agropecuária, emissão de gás metano, as questões da ODS 2030, né, que são as questões ambientais que estão sendo discutidas com relação à mitigação de carbono. E as ODS também envolvem as questões de alimento, acabar com a fome do planeta. Né? O Brasil ele é responsável, hoje em dia, pelo número de terra agriculturável, em crescer 40% da produção até 2050 para suprir a necessidade mundial. Um advogado ali que atua nessa área, que eu denomino de advogado alimentarista, porque ele tem que conhecer toda a cadeia, ele vai também desenvolver esse tipo de visão, esse tipo de aspecto integrado e atuar dessa forma. Como ele consegue mitigar, fazer o que nós chamamos de assuntos regulatórios, como ele consegue adequar as produções dentro daquilo que é exigido da cadeia do mundo. Na parte de processamento, nós temos também alguns problemas, que o advogado pode atuar diretamente, principalmente na parte de questão de assuntos regulatórios, junto ao MAPA, Ministério da Agricultura, junto à Anvisa. Então, por exemplo, no caso de abates, produção de suínos, frangos, aves, que o Brasil é um dos maiores exportadores e tem um dos maiores rebanhos, nós temos toda uma legislação que regulamenta esse tipo de abate para que o alimento saia seguro. Na parte de distribuição também temos problemas aí. A responsabilização,
a parte da distribuição é o foco entre a produção e o consumidor. Então, as questões de rotulagem, recentemente foi lançado, foi aprovada a lei, em que é necessário se expressar nos rótulos qual o teor de sal, de gordura, de açúcar que contém cada alimento, para que o consumidor possa ser informado. Então, o direito à informação do consumidor ele passa a ser preponderante. E, por fim, a questão da saudabilidade do alimento, né? Aquele alimento ele tem causado, no Brasil, hoje a gente tem um dado de 96 milhões de pessoas com sobrepeso ou obesas, quase metade da população, e crescendo. Então, isso se deve muito à questão alimentar também. Então, essa segurança alimentar também é um ponto que o advogado alimentarista pode atuar. É uma cadeia que é infinda e em crescimento. Com certeza. E estou aqui pensando, eu que sou leigo nesse assunto específico, que há incidência de normas de vários campos jurídicos, desde o direito consumidor, direito civil, direito internacional, direitos humanos, direito do agronegócio, né? São tantas áreas a se preparar para atuar nesse campo, que eu queria ouvir dicas de como que o profissional interessado nesse assunto deve fazer para atuar num campo tão vasto. Certo. Primeiro, é necessário ter uma visão. Eu fiz uma especialização de direito ambiental junto ao CDS e, à época, o patrono era o senador Cristóvão Buarque. E ele colocou um posicionamento muito interessante. É necessário ser especialista em generalidade. É necessário ter o conhecimento amplo. Por exemplo, quem atua no direito ambiental tem que ter esse conhecimento transversal e conversar com várias áreas. Então, a primeira coisa é o advogado buscar esse conhecimento mais amplo de posicionar a cadeia agroalimentar e quais são os problemas. E, a partir dali, ele se identificar onde ele se sente mais à vontade para atuar. Então, como você bem colocou na pergunta que já traz a resposta e é inteligente, é uma área transdisciplinar. Ela envolve todos os ramos do direito. Começa pelo posicionamento, então, né? Começa pelo posicionamento. Você detectar aquilo que lhe atrai, porque a partir daquele momento você se torna um advogado alimentarista em que você vai contribuir para que essa cadeia chegue ao final com um resultado positivo, que são esses objetivos que nós queremos atingir. As ODS, as produções e também atentar que é um mercado trilionário, né? O criador do termo agronegócio, Ray Alan Goldberg, ele recentemente escreveu um livro, em 2018, e que ele chama, o nome do livro é Cidadania Alimentar. Ele fala sobre sistemas alimentares e ele diz que esse sistema ele movimenta na economia, é o maior sistema da economia mundial, 20 trilhões de dólares, tri com T. No Brasil, o valor bruto de produção da agropecuária somente no ano passado foi 1,29 trilhões de dólares. Trilhões de reais, perdão. O processamento desses alimentos foi algo em torno de 790 bilhões. Então, nós estamos tratando com valores muito grandes, com possibilidades de mercado enormes. Então, é necessário que o advogado ali tenha esse posicionamento, mas conheça a cadeia toda. Para poder apresentar uma solução integrada para o cliente. Isso é fundamental. Doutor, a relação do ser humano com o alimento tem mudado frequentemente. E o que sugere em termos de oportunidades para o profissional que se especializa na área? Certo. Então, voltando à questão da saudabilidade, que é importante nós trazermos, o cliente hoje ele busca um alimento que eu denomino como 3S1B, né? O alimento ele tem que ser saudável, então aquele consumidor, quando vai escolher um alimento, ele busca primeiro a informação daquele alimento. Nós temos hoje a questão dos alimentos funcionais, né? Que eles promovem, eles propiciam um desenvolvimento ou uma melhora na saúde, na imunidade. O alimento tem que ter segurança, então as pessoas querem saber se esse alimento tem agrotóxico, não tem agrotóxico, se ele é orgânico, se não é orgânico, qual o procedimento que foi utilizado para a sua produção. Ele tem que ter sustentabilidade. Então é necessário que nessa cadeia de produção de alimentos haja uma produção ecologicamente correta ou ambientalmente correta, socialmente correta. Por exemplo, nós tivemos problemas de embargos para frigoríficos de carnes que são produzidas em áreas onde há trabalho escravo. Isso o consumidor hoje já não aceita. E tem que ser de uma empresa que tenha governança.
né? Tivemos, há um tempo atrás, um problema com um frigorífico, uma operação em que houve a detecção de um envolvimento de corrupção desse frigorífico com o governo. Então, isso daí afasta o consumidor. Então, esses são os 3 S. Isso, olha, o consumidor tem procurado. E um B, o consumidor também tem procurado o alimento que é produzido com bem-estar animal, né? O alimento em que a vaca, o gado, o suíno, aves, ele tenha condições, né, de fazer essa produção num ambiente onde ele possa expressar o que nós chamamos de 5 liberdades animais. Não sentir medo, não sentir dor, não sentir fome, não sentir frio, e assim é uma mensagem que é trazida para dentro do rótulo. Hoje em dia nós temos QR Codes, temos como trazer essa mensagem para o consumidor que distingue, né, o alimento. E por fim, o bem-estar humano. O ser humano quer comer um alimento que se identifique com ele, que faça parte da sua cultura, da relação de comensalidade entre os familiares. Quando nós nos reunimos, né, por exemplo, isso tem um efeito simbólico, quase que de sacralidade na reunião, e o alimento ao centro. Então isso o consumidor ele resgata, a experiência do alimento. Isso é fundamental. Doutor, anunciei no início da nossa entrevista que o senhor é presidente da comissão aqui na OABDF que trata sobre esse tema. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho das perspectivas de trabalho da comissão e também que estendesse o convite a quem tiver interesse em ingressar nessa importante comissão aqui da nossa OABDF. Ótimo. Eu convido a todos, como eu havia falado, a comissão ela tem um conjunto de conhecimentos transdisciplinares, então eu convido a todos os colegas advogados que queiram entrar, participar da nossa comissão, que tenham, eu costumo dizer que o assunto só é para aquelas pessoas que se alimentam. Aqueles que não se alimentam não precisam se envolver com a comissão ela é voltada para isso, é para a questão alimentar, tem um aspecto cultural, tem um aspecto de trabalho, e que queiram participar. Nós vamos abrir agora em breve a nossa comissão para essa participação. Vamos começar a elencar os membros, estão sendo organizadas ainda as comissões. Nos encontramos aqui na OABDF, e eu tenho também, eu vou deixar o contato, eu tenho uma empresa que trabalha com essa parte também de produção de conteúdos, cursos, treinamentos, exatamente para essa área daquilo que eu denomino de alimentaristas, advogados alimentaristas. Nos Estados Unidos chama-se food lawyer, mas aqui é o advogado alimentarista, aquele que queira se envolver e viver dessa área. A gente coloca à disposição todos os nossos conhecimentos. Doutor Frederico Augusto, muito obrigado por ter topado essa entrevista, ter compartilhado dicas tão especiais para quem se interessa por esse assunto, que nos acompanha aqui no Portal Jurídico. Muito obrigado. Eu agradeço mais uma vez, estou à disposição.